Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje a minha conversa é com o presidente da CPI da Petrobras, deputado federal Hugo Motta, ele que é da Paraíba, e em um dia depois que a confusão generalizada se estendeu lá na reunião da CPI. Antes de conversar com o deputado, vamos acompanhar um trechinho da sessão de ontem. Eu quero aqui deixar bem claro. Não admitirei desrespeito de Vossa Excelência. Quem manda aqui é o presidente, respeitando o regimento. Eu não aceito desrespeito. Vossa Excelência me respeite. Cabelo branco não é sinônimo de respeito. Vossa Excelência me respeite. Irei abrir, mas não abrirei dessa forma. Eu não abrirei dessa forma. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência se retrata. Vossa Excelência me respeite, deputado Ivan. Eu irei dar a palavra. Muito bem, pode voltar aqui para mim. Você viu um trechinho aí da sessão da CPI da Petrobras, o clima esquentou, pegou fogo, a turma do PSOL e também a turma do PT ficaram bastante nervosos aí com uma decisão de criar subrelatorias, subcomissões, e o deputado Hugo Motta está aqui depois de um dia intenso de trabalho. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Joyce, um prazer estar aqui, te parabenizar aí pela brilhante cobertura que você tem dado pela TV Veja em todo o Brasil, nesse acompanhamento desses últimos dias, principalmente, da política no Congresso Nacional. Muito obrigada, deputado. Quer dizer que na sua terra homem não leva grito? Olha, foi uma sessão muito tumultuada. Eu já esperava que, ao assumir a presidência da CPI, teríamos momentos de muita tensão, mas o que houve no dia de ontem foi um tremendo desrespeito por parte do deputado Edmilson Soares, do PSOL do Pará, e nós reagimos da maneira que iremos reagir sempre quando formos desrespeitados. Eu não posso, na posição de presidente, admitir que a nossa autoridade ou que o bom andamento dos trabalhos seja prejudicado por quem quer que seja e, além do mais, com falta de educação. Então, nós reagimos da maneira que iremos sempre reagir quando o bom andamento e o funcionamento da CPI, que precisa investigar, que precisa apurar, for prejudicado, nós iremos sempre reagir com muita firmeza. O senhor tem 25 anos, né? É ali o menino do Congresso Nacional, né? Inclusive, antes de entrar na política, começou a cursar medicina e já de quebra recebeu essa missão tão importante que é de comandar essa CPI da Petrobras, que é uma CPI que não pode ser a mesma coisa que as outras foram, por uma questão muito simples, né? As outras fizeram barulho e não chegaram a lugar nenhum. Agora tem lista do Petrolão, já tem nome de político lá no STF, as provas estão chegando, não tem como fugir. O senhor acha que o fato do senhor ser novo e novato na casa acabou estimulando aí esses senhores de cabelo branco a tentar intimidá-lo? Quer dizer, eu vou dar um grito com o menino e ele vai sair correndo? Olha, se estiverem pensando que com já grito viram que não, né? Não vai funcionar o bom funcionamento da CPI, e foi isso que nós fizemos no dia de ontem, ao tomar uma decisão do presidente em criar as subrelatorias, foi para justamente podermos ir estando já nos espelhando nas CPIs que funcionaram bem, que são avaliadas pela mídia, pela sociedade, foram CPIs que tiveram subrelatorias. Então, o nosso posicionamento foi para que, com essa criação, pudéssemos aprofundar a apuração das denúncias, podermos evoluir diretamente aquilo que a sociedade espera de respostas que nós precisamos dar nesse momento que a Petrobras está nesse mar de denúncias. E ao presidir essa comissão parlamentar de inquérito, eu tenho esse compromisso. Nosso compromisso é com a apuração, é com a investigação, de maneira isenta, imparcial, não tenho interesse de prejudicar ou ajudar quem quer que seja, ou governo ou oposição. A minha tarefa, o meu objetivo é colocar a CPI para funcionar, e já deixei isso bem claro no dia de ontem, que nós criamos as subrelatorias, sugerimos a contratação de uma empresa internacional para fazermos a busca de ativos, ou seja, mostrando que essa CPI realmente tem o compromisso que a sociedade brasileira espera que o Congresso Nacional tenha para dar as respostas que hoje são tão cobradas de nós parlamentares. A criação das subrelatorias resolve um problema? Porque, assim, a grande pergunta que se tinha até ontem era o seguinte: como é que você faz com uma CPI que tem um relator que não quer relatar? Que é justamente o deputado Luiz Sérgio, que é homem subserviente ao PT, subserviente ao PT, é o capachão colocado ali para isso. Quer dizer,
Como é que se faz? É possível, então, com as subrelatorias, porque uma delas, são 4, né? Saiu até melhor que a encomenda. Uma delas, justamente, acaba tendo uma função de organização, de cronograma, de dizer como é que os trabalhos vão caminhar, que é justamente parte aí da função do relator. O que nós fizemos, Joyce, para que pudéssemos dar o critério imparcial, o PSDB no início sugeriu a criação de 3 CPIs, 3 subrelatorias. Inclusive, eu conversava com o deputado Carlos Sampaio e mostrava que nós não criamos 3, nós criamos 4. E eu não inventei subrelatoria da minha cabeça. Eu peguei o escopo do requerimento que pedia a instauração da CPI e dividi em assuntos para que cada assunto seja abordado por um subrelator, para que ele possa se aprofundar nas documentações que a CPI irá requisitar, para que ele possa ir a fundo realmente aonde aconteceu o desvio, aonde aconteceu o pagamento de propina, para que aos convocados à CPI, que convocamos aí diversas pessoas já, esses subrelatores detidos num determinado tema possam ter perguntas específicas para que a CPI possa realmente ter o resultado esperado. Então, nós, com essa criação das subrelatorias, tomando essa decisão através de uma decisão do presidente para que não houvesse nenhum tipo de dúvida que essas subrelatorias seriam criadas, nós já criamos e já designamos os subrelatores. E uma designação muito democrática, colocamos partidos de oposição, partidos que estão na base aliada do governo, para que a CPI possa funcionar de forma muito transparente. É isso que nós queremos que aconteça. Ou seja, dá para fazer a comissão parlamentar de inquérito andar mesmo com um relator que não quer relatar? Claro, por quê? Porque os subrelatores, eles têm poder para poder aprofundar a investigação. A casca de banana colocada, então, pelo PT, é possível tirá-la do meio do caminho. E irão municiar o relator com os dados. E, ao termos dados e fatos concretos durante a investigação, o relator ficará em uma situação que ele terá que acatar aquilo que os subrelatores colocaram, até porque os subrelatórios serão públicos. Esses subrelatores irão, de certa forma, publicizar na atuação da CPI o seu trabalho. Então, a nossa expectativa é que isso contribua de forma fundamental, como já aconteceu em outras CPIs, para que a investigação possa realmente ser uma investigação séria. Bom, logo que houve a possibilidade, né, de protocolar requerimento na Câmara dos Deputados, eu até trouxe aqui uma informação para você, acabei gravando aí uma coluna sobre isso, tinha fila de gente da oposição para colocar requerimento. Ali no primeiro dia, 250 requerimentos, os primeiros da fila, gente do Chegaram PSDB. Assessores lá às 4 da manhã. 4 da matina, né? E os primeiros deputados do PSDB acordaram cedo. Chegaram às 6 horas da manhã. Eu estou falando de Brasil e estou falando de Brasília. Então, mas ainda assim é possível. Lá estavam eles na fila. Lá se foram 250 requerimentos. E ontem vocês já fizeram um mutirão, né? Aprovaram aí um catatal, mais de uma centena. Olha, Joyce, ao nosso conhecimento não tem nenhuma comissão parlamentar de inquérito que tenha em seu primeiro dia, mesmo diante de todo o tumulto que o Brasil pôde ver aí pelos meios de comunicação, nós aprovamos 109 requerimentos, entre convocações, oitivas, compartilhamento de dados. Então, é uma prova que a CPI realmente chega diferente de outras CPIs que passaram pelo Congresso. E isso eu fico muito feliz que apenas no meu segundo mandato eu possa estar à frente de uma CPI e dar a minha contribuição para ver essa CPI realmente ser aquilo que a população brasileira espera. Esse é o grande desafio e foi para isso que eu aceitei essa missão de presidir essa comissão parlamentar de inquérito. Então, chegamos realmente com o pé direito. A população brasileira, deputado, espera que os culpados sejam punidos, que aqueles que levaram dinheiro do Petrolão tenham um mandato cassado. Se, dependendo de como foi a coisa, que vão para a cadeia. A CPI, o senhor como presidente, está disposto a enfrentar esse rojão? Olha, nós iremos trabalhar de forma muito imparcial. Nós temos esse compromisso de podermos ir a fundo e, ao ir a fundo encontrando, fazermos essa apuração. O presidente da CPI que vos fala nesse momento não tem compromisso com ninguém a não ser com a apuração verdadeira dos fatos e o compromisso de cobrar que os eventuais punidos que os eventuais culpados sejam punidos. E nós queremos mais, Joyce. Nós queremos debater a Petrobras. Nós queremos tirar a Petrobras desse mar de denúncias. Não dá para a Petrobras ser rebaixada a cada análise de risco. A Petrobras está caindo. A Petrobras hoje está valendo 20% do que já valeu. Então, isso é muito ruim para a nossa maior empresa, que tem uma importância grande para a nossa economia, e está tendo esse resultado. A Petrobras é um patrimônio nosso, é do povo brasileiro. Além de termos o compromisso de indiciar os culpados, de irmos a fundo nessas investigações, nós temos que ter a preocupação com esse patrimônio nacional. E, além disso, nós estamos também inovando na CPI.
Nós sugerimos lá a contratação da empresa Kroll, que é uma empresa que tem uma atuação de investigação financeira, principalmente internacional, porque nós precisamos ter a garantia de que o dinheiro brasileiro que foi desviado e porventura esteja escondido em contas no exterior, que esse dinheiro seja recuperado, que esse dinheiro volte para o nosso país, pelo menos para que, ressarcimento, né? Para que ele se transforme em benesses para a população. Foi dinheiro nosso que foi desviado. Então, a CPI chega também com essa finalidade para que a gente possa ir aonde a Polícia Federal, onde o Ministério Público Federal ainda não conseguiu chegar. Voltemos aos requerimentos. 109, não é isso? 109 aprovados. 109 requerimentos aprovados. A grande maioria, o que é? Quebra de sigilo, convocação? Os requerimentos de compartilhamento de dados, eles primeiro tratam da transferência dos dados das outras CPIs que foram... Tudo que Câmara e Senado levantou... Tudo que Câmara e Senado levantou no ano passado vai para a nova CPI. Ser transferido para a nossa CPI. A partir daí existem também pedidos de vários documentos e que os deputados deram entrada na pauta para que tudo isso seja analisado e a partir daí novas quebras de sigilo, novas requisições de documentos possam ser feitas. Primeiro analisar até onde se tem os dados para a partir daí poder ver o que é necessário para que a investigação possa continuar. Além das convocações de oitivas, foi convocado o ex-presidente Gabrielli, a ex-presidente Graça Foster, foi convocado o ex-diretor Nestor Severo, o Paulo Roberto Costa, o Alberto Youssef, o Renato Duque, o Pedro Barusco, diversos diretores lá da Petrobras, enfim, mostrando que a CPI realmente chega para fazer diferente, para fazer melhor, para atender a expectativa da população. Pedro Barusco é uma figura interessante, né? Porque ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, o PT levou 200 milhões de dólares em propina, é isso aí. Só que eu mesmo comecei a receber um dinheirinho aí lá em 97. E aí, aquilo deu uma munição danada pro PT, que falou, não, porque o Petrolão começou lá em 97, vamos investigar o FHC. Aí veio lá o relator, vamos investigar a gestão de FHC, tentou esticar um tequinho a CPI, mas o objeto é muito claro, de 2005 a 2015, ponto, acabou. O senhor já colocou ordem na bagunça, né? Eu, inclusive, indeferi um requerimento que tinha do deputado Afonso Florencio, estendendo, um pedido para estender aos anos de 97, 98, porque senão chega na a investigação real portuguesa, né? Não, porque o PT vai jogando lá para frente, vai chegar na colonização do Brasil. Porque o grande problema, Joyce, que nós vamos sempre prezar é pelo bom funcionamento da CPI. Primeiro, eu tenho que seguir o regimento. O regimento não permite estender esse prazo tem que ser respeitado. Isso é regimental. E nós não podemos também permitir que artimanhas sejam feitas para que a investigação seja prejudicada. Isso nós não vamos admitir de maneira alguma. Enquanto presidente, irei manter a minha autoridade para que a investigação aconteça, para que a apuração seja aprofundada. Esse é o meu compromisso. Então, já indeferimos e o senhor Pedro Barusco, que é o primeiro depoimento que nós já marcamos para outra semana, depende de uma liberação judicial, já que ele está em prisão domiciliar. Esperamos que na próxima terça-feira, a partir das 9 da manhã, ele esteja lá na Câmara dos Deputados para que ele esclareça tudo aquilo que ele já falou em outras CPIs e ele possa, de certa forma, prestar os esclarecimentos necessários aos parlamentares. Tem um deputado lá, inclusive do PMDB do Mato Grosso do Sul, o deputado Marum, disse, esse Barusco tem que vir aqui porque não precisou nem apertar ele já devolveu 100 milhões de dólares. Então, se apertar um pouquinho? Se apertar pode sair mais coisa. Então, é visando justamente isso que nós queremos uma contratação de uma empresa de investigação financeira internacional, porque eu não acredito que esse dinheiro que foi desviado está aqui no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. Então, esse dinheiro está fora do país. Então, nós queremos que essa empresa vá a fundo para, em havendo dinheiro escondido no exterior, a gente recupere esse dinheiro e traga de volta para a população brasileira. Essa tentativa do PT estender a investigação, claro, é uma artimanha. Isso é muito claro, o senhor usou a palavra correta. O senhor é ótimo, né? 25 anos. Não, você, por favor. Você. O senhor é ótimo, né? Você usou a palavra muito correta, porque é lógica, não se trata aqui de escolher este ou aquele objeto de investigação. O governo do PT está há 12 anos no poder. São 12 anos. Se sabia de alguma coisa e não investigou, prevaricou. Fez o que não devia fazer, tinha que ter investigado antes. Verdade, a Petrobras, só depois desses escândalos todos, foi que criaram uma diretoria de governança. Essa diretoria de governança, ela deveria estar no escopo de criação da empresa. Por quê? Porque a Petrobras, como é uma empresa que tem aí diversos contratos, e ela precisa, claro, ter uma agilidade nesses contratos, em construção de plataformas, navios, enfim, de exploração, que a empresa precisa responder ao mercado, ela precisa ter uma direção de governança para evitar justamente que isso seja feito de forma irresponsável. Então, o governo acertou, mas tardiamente. Essa diretoria ela já deveria ter sido criada muito antes, até antes mesmo dos governos do PSDB. E a fórceps, né, deputado? Porque só fez isso depois que a Petrobras já tinha sido sangrada. Verdade, os resultados da empresa realmente
nos entristecem, porque é uma empresa que tem um grande potencial, uma empresa que cresceu muito nos últimos anos e, infelizmente, apresentando resultados que não condizem com a performance da empresa e, acima de tudo, com o potencial que ela tem. Nós temos aí o pré-sal, nós temos aí diversos meios de exploração para a Petrobras estar sempre entre uma das maiores empresas, não só do Brasil, mas do mundo. É isso que nós queremos que a Petrobras volte a ser, a apresentar resultados positivos e a via ser importante para que o Brasil volte a crescer economicamente. E aí, eu quero agora chegar lá no seu partido PMDB, né? As pedras da Praça dos Três Poderes, né? Já dizem que Eduardo Cunha está lá na lista, que Renan Calheiros está lá na lista, e todo mundo fala que está lá na lista. O Eduardo Cunha falou assim, aqui, ó, quer me investigar, pode investigar, não tenho medo não, de qualquer sorte, né? Há esse comentário geral, isso deve ser publicizado agora, né? Entre hoje e o fim de semana, se Teoriza Vaz que fizer o que tem que fazer, que é deixar isso público logo, porque se não fizer, já vazou metade dos nomes, né? Então, inclusive a CPI tem um posicionamento em a lista não saindo até segunda, terça-feira, requisitarmos que o sigilo seja quebrado, até porque existe uma faca na cabeça de todos os parlamentares, porque até sair a lista está todo mundo sob suspeição. Exatamente. Então essa é uma preocupação que a CPI tem, inclusive isso foi abordado lá, e como há uma previsão que essa lista possa sair agora durante o final de semana, a partir da semana que vem não será necessário tomarmos essa medida. Mas você perguntava do Eduardo, o Eduardo esteve na comissão no dia de ontem. Eu quero saber assim, como é que o senhor vai se comportar com alguém que é presidente da casa? Todo mundo sabe que há um alinhamento entre vocês dois, que pode estar na lista, e tudo indica que está na lista, e eu só estou usando esse pode aqui por uma questão jurídica, né? Mas que o nome dele está na lista, se vai ser comprovado, se não vai, isso é uma outra conversa, tá? Mas está lá o nome de Eduardo Cunha na lista, ele preside a casa, o senhor preside a CPI, vocês dois são do mesmo partido. Faz como? Olha, o Hugo, presidente da CPI, é diferente do deputado Hugo do PMDB. Ao assumir essa missão, eu tenho limites no que diz respeito às conveniências político-partidárias e, antes de tudo, o meu compromisso é o compromisso com a imparcialidade. Foi assim que fiz na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. O que eu tenho que reconhecer aqui publicamente é que a disposição do presidente em estar na reunião no dia de ontem, mostrando a disposição de ir espontaneamente, até mesmo sem a publicação da lista, é uma prova, primeiro, que ele respeita a CPI e, segundo, que ele não teme ser investigado. E nós iremos manter a investigação como manteremos com qualquer um outro deputado. Nesse momento, nós temos que ter esse posicionamento. Agora, eu vejo realmente com bons olhos a sua espontaneidade em ir, sem nem ser chamado, para a reunião da CPI, se colocando à disposição. Foi realmente um gesto de quem se dispõe a colaborar com as investigações e, digo mais, com quem não está temendo estar nessa lista. Então, nós estamos muito tranquilos com relação a isso, porque nós iremos fazer o que é certo. Estando o nome do deputado, como tudo indica na lista, o presidente aí da Câmara, certamente ele será sabatinado como os outros. Olha, sem dúvida, a CPI ela é isenta e imparcial. Havendo lá a aprovação da convocação dos políticos que estão nessa lista do Procurador-Geral da República, nós iremos convocar da mesma forma que estamos convocando a todos que já foram aprovados no dia de ontem. Nós vamos cumprir a nossa missão, iremos marcar as audiências públicas, as oitivas, para que eles possam lá responder os questionamentos dos parlamentares. Não vai ter caso de compadres na CPI? Não, de maneira alguma. Se eu agir dessa forma, Joyce, eu começo muito mal a minha história política, que já iniciou há 4 anos atrás. O meu intuito é ser imparcial, isento, e não tenha dúvidas que o Brasil, acredito eu já, desde o dia de ontem, tem visto que o nosso comprometimento é realmente para fazermos aquilo que tem que ser feito, aquilo que a sociedade espera, que é uma CPI funcionando de maneira isenta, imparcial e buscando os resultados concretos. Bom, o senhor disse que, até que saia a lista, há uma faca na cabeça de cada um dos parlamentares ali no Congresso Nacional, e é verdade, porque até que se mostre quem são aqueles indiciados, todos podem ser na cabeça da população, por óbvio. Mas a lista vai sair, se não sair, vocês vão pedir a quebra do sigilo, vai sair de qualquer forma. E aí, né, como é que o senhor espera que vai ser esse andamento, esse clima político ali dentro, com algumas dúzias de parlamentares envolvidos na Lava Jato? Olha, o clima vai ser de muita tensão, isso é óbvio, há já uma expectativa sobre isso dentro do Congresso, mas eu estou muito tranquilo porque sei como o presidente deve se portar nesses fatos, nesses acontecimentos. Existe hoje um problema instalado dentro do governo federal, ao sair a lista esse problema estará no governo e no parlamento, e o parlamento terá que ter muita autonomia e, acima de tudo, muito respeito à população brasileira, separar o joio do trigo e apurar. Nós não podemos também
condenar previamente. Essa condenação prévia, ela pode cometer injustiça com algumas pessoas. Então a CPI tem que apurar. E esse é o nosso compromisso. O compromisso é investigar e apurar e fazermos realmente aquilo que tem que ser feito de maneira isenta, imparcial e transparente. Uma vez que o PT está tentando de toda forma colocar cascas de banana já no trabalho da CPI, isso antes mesmo da CPI começar a trabalhar, e a gente já acompanhou como é que isso está acontecendo, qual a importância de uma proximidade no bom andamento, no jogar junto, esse jogar junto é um jogo bem jogado e não um jogo sujo, da oposição com o PMDB na CPI? Olha, primeiro ponto, o PMDB tem um compromisso independente. Eu avalio nesse momento que o PMDB tem que ter um compromisso nesse momento com a sociedade. O partido precisa, o partido que agiu na redemocratização, que sempre esteve ao lado do povo brasileiro nas grandes decisões, não pode nesse momento trair a sua história. Esse é um posicionamento que, enquanto PMDBista, eu defendo. Segundo, eu vejo esse alinhamento, muitas vezes, com a oposição de maneira benéfica. Por quê? Porque nós precisamos, muitas vezes, sermos aquilo que a população espera de nós, que são os fiscalizadores das ações do Executivo. E o PMDB é aliado, mas não é subserviente ao governo federal. Existe uma diferença muito grande, porque o PMDB participou das forças de coalizão que reelegeram a presidente Dilma com o presidente Michel Temer, mas nem por isso o PMDB tem que balançar a cabeça, ser uma lagartixa do governo federal. O PMDB tem que, nesse momento, impor o seu posicionamento, deixar muito claro aquilo que defende com muita clareza e, no momento em que for preciso fazer esse contraponto, fazer como vem fazendo. É isso que nós defendemos. Nós temos que, na verdade, nesse momento, sermos o partido da vanguarda do povo brasileiro, e é isso que eu defendo que o nosso partido seja. O PMDB tem, na verdade, nesse momento, que ter os seus compromissos com o governo afastados para que essa avaliação seja feita com imparcialidade e o partido se reafirme como um partido que tem compromisso com a população. Repito, o PMDB é aliado, não é subserviente. E o PMDB não pode ser culpado porque o PMDB não participa das decisões do governo federal. Isso tem que ficar muito claro. O PMDB hoje não é ouvido pela presidente. O PMDB não é chamado para as grandes decisões. Então, o partido não pode ser chamado só na hora que tem que tomar o remédio amargo. O partido tem que estar, Joyce, nesse momento, fazendo aquilo que é certo. E é isso que eu defendo, é essa posição independente, principalmente pelo momento difícil que o país vive. Logo depois da apresentação da lista de Janot, inclusive até antes disso, quando ele falou assim, passei a régua, Dilma e Lula não estão lá, graças a Deus. Foi o que disse aí o chefe do Ministério Público, apresentou a lista, ele não sugeriu ao STF que não mexam com Dilma Rousseff, o Lula está quietinho, assistindo tudo de camarote, também sugeriu o arquivamento de qualquer caso em relação a Aécio Neves. E aí começou aquela discussão jurídica. Já não deveria ou não deveria ter proposto inquérito, pedido pelo menos uma investigação em relação a Dilma Rousseff, ela é presidente da República, mas a época em que a coisa começou foi ministra de Minas e Energia, foi ministra-chefe da Casa Civil, quer dizer, a primeira ministra do governo Lula. Como é que pode não ter visto nada, tudo aconteceu debaixo do nariz dela, e aí como é que foi? E Lula? Ninguém ouve Lula, ninguém pergunta nada pro Lula, o Lula assiste tudo de fora. Esse papel que não foi feito ainda pelo Ministério Público Federal pode ser feito pela CPI, que é um papel de investigar também esse governo? Eu não tenho dúvidas, a CPI tem essas atribuições e espero eu que as atribuições sejam cumpridas. Os deputados, membros da CPI, terão no presidente a garantia de que os requerimentos que forem dados entrada nós iremos pautar. Eu coloquei todos os requerimentos na pauta no dia de ontem. Eu fiz a coisa o mais transparente e democrática possível e é assim que eu irei continuar agindo, para que a CPI tenha o seu bom funcionamento e a gente possa aprofundar essas investigações. Então, a presidente e o ex-presidente podem ser e devem ser investigados pela CPI? Olha, o que eu espero é que tudo seja esclarecido. Quem tiver culpa no cartório, como a gente diz lá na minha terra, na Paraíba, que eles venham a pagar pela culpa que tem, independente de ser a presidente, de ser o ex-presidente. Mas para saber se tem culpa, tem que investigar, né, deputado? Sem dúvidas. Então, eu defendo a investigação. Eu fui muito claro aqui desde o início que a apuração aprofundada é uma meta da CPI e é isso que eu irei defender do início ao término dos trabalhos. E as empreiteiras? Porque a gente está esperando, ansiosamente, né, a população, alguns depoimentos, como, por exemplo, de Ricardo Pessoa. Ninguém vai ouvir? O chefe da UTC, ninguém vai ouvir o ex-amigão do Lula e as outras tantas empreiteiras, porque do jeito que a coisa foi jogada, parece que é assim. As empreiteiras chegaram lá, meteram o pé na porta do governo e disseram assim, eu vou te dar propina e você vai aceitar.
E eu quero essa obra. E o governo falou assim, sim senhor, sim senhor. E não é assim que funciona. Um processo de corrupção tem corruptor e é um jogo muito bem ensaiado. As empreiteiras também serão ouvidas, chamadas, deputado? Olha, Joyce, veja bem, existem lá diversos requerimentos para poder ouvir os empreiteiros que ainda estão presos e acredito até que existem também pedidos para empreiteiros que não estão presos. Nós iremos pautar, a maioria aprovando, iremos fazer de imediato já a convocação e a oitiva desses empreiteiros. Existe um ato da mesa da Câmara que não permite que pessoas que estejam presas venham até a Câmara depois. Sim, uma comissão de deputados vá até onde os empreiteiros estão, ou quem estiver preso, para ouvir os seus depoimentos. Então, também não tem problema nenhum, né? Nós iremos cumprir, a comissão irá dar total estrutura para que os parlamentares possam ir até onde essas pessoas estejam, para que a CPI cumpra o seu papel. Eu não tenho intenção de proteger quem quer que seja. Eu quero investigar e apurar a fundo, até porque não tenho rabo preso, não tenho rabo de palha com nenhum deles. Quanto trabalho, hein, deputado? O senhor vai ter pela frente. Muito trabalho, mas a gente é acostumado, Joyce, a ter uma agenda muito corrida, isso porque eu sou do sertão da Paraíba, sou da cidade de Patos, e uma cidade que ficou muito tempo sem ter um representante na Câmara Federal, então eu passei esses 4 anos trabalhando muito e para nós trabalho não nos assusta, pelo contrário, nos estimula e a CPI é mais um desafio e o homem, eu mesmo sou movido a desafios, então é um desafio que primeiramente Deus colocou na minha vida e que irei tocar adiante e espero eu corresponder à população brasileira. Nós também esperamos, deputado. O deputado Hugo Mota, ele é do PMDB da Paraíba, tem 25 anos, é o presidente da CPI da Petrobras, mostrou que veio já na primeira sessão, né, quando houve uma tentativa aí de intimidação, e lá vem trabalho pela frente, são 109 requerimentos já aprovados, a quebra de sigilo, compartilhamento de dados, né, e claro, a CPI que deve investigar também presidente, ex-presidente, chamar empreiteiros para depor e haverá muito trabalho pela frente. Talvez a CPI consiga chegar até além do que se chegou nesse momento em relação ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, que é o grande Ministério Público e que no final das contas acabou dando uma resposta muito morna à sociedade. A sociedade ficou com aquela sensação de, cadê a minha resposta? Né? Um inquérito, claro que o inquérito tem que ser apresentado quando não se tem prova, né? Quando não se tem um indício claro, mas de acordo com as fontes, lá da 13ª Vara, da Lava Jato, há informações que poderiam ter gerado denúncias já e as denúncias não vieram. Isso faz com que um processo que poderia ser resolvido em 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio no máximo, possa levar uma década para ser resolvido, porque o inquérito aí vem recurso, vem outro, e a CPI pode dar uma resposta muito mais rápida para a sociedade, é o que a gente espera. Essa pergunta que eu não quero que seja feita ao final dos trabalhos da CPI, que a população possa, na CPI, ter as respostas que espera. Realmente essa a minha torcida, esse é o meu objetivo e isso que irei trabalhar incansavelmente para acontecer ao final dos trabalhos. Semana que vem nos vemos em Brasília, deputado. Muito boa sorte. Com o maior prazer, irei lá estar à disposição da revista Veja para que a gente possa dar aí esse acompanhamento que a credibilidade da revista exige e terá nesse presidente sempre muito solícito às reivindicações e, quando for procurado, as informações necessárias de maneira muito clara e transparente. Lhe agradecer a oportunidade de estar aqui contigo e dizer que estarei sempre à disposição durante esses 6 meses aí em que estaremos à frente da CPI da Petrobras. Boa sorte, até a próxima. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Aqui em Veja, a TV de Veja.com, a programação não para, você já sabe, e aqui a gente tem lado seu. Então, já a gente se vê. Você acompanhou aqui a entrevista com o presidente da CPI da Petrobras, Hugo Mota. Ele que é do PMDB, ele que é da Paraíba, tem 25 anos e está comandando essa CPI num momento único e estratégico para a política brasileira. A gente se vê já. Tchau.